Quais as características dos grandes vendedores? Vamos lá. Primeira, opção por vendas. Optar por vendas significa querer ser o vendedor e não estar lá por acaso. Sempre há tempo de você optar conscientemente pela carreira de vendas, se vocês vão perceber que quando vocês optarem pela carreira de vendas, vocês vão começar a querer se desenvolver mais na área comercial. Por isso os grandes vendedores fizeram a opção consciente por vendas. Segunda característica, alto nível de energia. Um vendedor demanda muita energia, a gente sofre mentalmente e fisicamente, a gente precisa ter muita energia. Vendedores bons são aqueles ligados nos 220, assim, estão sempre com bastante energia, isso é importante. Terceira característica, sem complexo de rejeição. O que significa isso? Nós ouvimos muito mais nãos do que sims, ou seja, a gente não pode sofrer com isso. A gente não pode ter aquele complexo de rejeição, de que a gente não é amado, que a gente não é bem-vindo. Não pode ter isso. Os grandes vendedores não podem ter complexo de rejeição. Quarta característica que tem a ver com essa, a gente tem que ser motivado pelas objeções. Quando eu comecei na carreira de vendas, eu encontrava uma objeção, eu desanimava, eu achava ruim. Seria tão bom se não tivesse nenhuma objeção, né? Se o produto fosse perfeito. Nenhum produto é perfeito. Objeções fazem parte da venda. E eu aprendi com grandes vendedores que as objeções, na verdade, são sinais de compra. Quando o cliente coloca uma objeção, é que ele está comprando. E isso deve deixar a gente motivado e não desmotivado. Quinta característica, foco, aquele famoso foco no fechamento. O que significa isso? Eu já vi grandes vendedores fazendo boas apresentações, mas esquecendo de fechar a venda. O bom vendedor tem que estar sempre pronto para fechar, mesmo que seja no primeiro minuto, no primeiro segundo da reunião. Se teve a chance de fechar, fecha. Esquece o resto. O importante é fechar a venda. O nosso objetivo final é fechar a venda. Os grandes vendedores estão sempre prontos para fechar. Sexta característica dos grandes vendedores: gostar e entender de gente, de pessoas. Se você não gosta de gente, não gosta de pessoas, não pode ser vendedor, porque vender é uma relação entre duas pessoas. A venda acontece dentro da cabeça do cliente. E você tem que entender como funciona a cabeça das pessoas para poder fazer uma boa venda, senão você não consegue vender. Grandes vendedores gostam de gente e entendem de gente. Sétima característica dos grandes vendedores é a tal produtividade. Em todas as carreiras, produtividade é importante, e em vendas não é diferente. Por exemplo, se você faz 2 visitas em um dia e passa a fazer 3, você melhorou 50% a sua produtividade. Números, quantidade em vendas tem correlação com resultado. Não é só quantidade, mas quantidade é sim importante. Os grandes vendedores são altamente produtivos. Muitas visitas, muitas ligações, muitos contatos. E oitava característica dos grandes vendedores é aquela atitude positiva. O vendedor é otimista. O vendedor acredita sempre que ele vai conseguir fechar. Mesmo quando tudo parece contra, ele vai lá, eu acredito, eu vou fechar, ainda vou conseguir. A persistência é importante. A persistência vem do otimismo, daquela atitude positiva que os grandes vendedores têm. 8 características dos grandes vendedores. Espero que vocês tenham gostado, espero que se aprimorem. Bom aprendizado para vocês.